Bom, sejam bem-vindos à nossa 15ª e última aula, né, do curso de Filosofia Medieval, aqui do Instituto de Teologia São João Crisóstomo. Eu sou o professor Cleibson Américo, né, professor de Filosofia, e durante esse semestre, segundo semestre de 2025, nós estamos aqui vendo a filosofia medieval, né, filosofia medieval patrística, latina, grega, escolástica, né, e hoje vamos para os finalmente, né, da filosofia medieval, vendo mais ou menos como é que a filosofia medieval ela vai terminando, né, vai tendo seu declínio para poder dar margem, né, dar abertura ali para a filosofia moderna. Então, este curso, né, e quem não viu as aulas precedentes, né, vá lá, assista, né, para ver essa nossa caminhada até chegar à data de hoje, né. Eu imagino que deve ter trazido, né, vários aprendizados, né, acerca da filosofia medieval, e no final a gente comenta um pouco sobre, assim, né, algumas coisas que nos ficaram, ou algumas coisas que ficaram pendentes, né, enfim. Então, a filosofia medieval, gente, a gente viu, né, estamos vendo, né, nessas últimas aulas, né, do último mês e meio praticamente, né, a filosofia escolástica, nos detemos um pouco mais em Santo Tomás de Aquino, né, porque ele é o grande nome da filosofia escolástica, né. Já falei para vocês que se Santo Agostinho é o grande nome da filosofia patrística, Santo Tomás é o grande nome da filosofia escolástica. E os dois são os grandes nomes da filosofia medieval, viu? Os dois são os maiores nomes da filosofia medieval. Ou melhor, né, como dizem muitos comentadores, né, são os maiores da filosofia cristã em geral. Né, são os dois maiores filósofos cristãos, né, Santo Agostinho e Santo Tomás, né, são insuperáveis. Não que com isso alguns pontos de doutrina deles não foram questionados, ou não foram refutados, né, ou não foram melhorados, aperfeiçoados, até por outros autores cristãos, não é isso. Mas é que a grandeza deles está no poder de influência que eles ainda têm. Eles realmente têm um poder de influência muito grande ainda hoje, né? Não só dentro do cristianismo, mas também fora do cristianismo, né? Eles são homens respeitados, né? E estudados, influentes em várias áreas, né? Em várias áreas do conhecimento humano. Então, assim, eles são grandes, não porque tiveram uma doutrina perfeita e incorrigível, não. Né? Tanto que o próprio Tomás corrige alguns pontos de Santo Agostinho, né? Isso é muito comum, né? Como também São Boaventura se opõe a alguns pontos de Santo Tomás, isso é muito comum, né? Porque são pensadores, filósofos que estão ali tentando compreender a realidade, né? À luz da revelação, à luz, né, da busca do logos filosófico, né? Então, isso é absolutamente comum, isso não tira a grandeza deles e nem diminui o fato deles serem doutores da igreja, né? São doutores da igreja, mas os doutores da igreja, eles tiveram uma construção, né? Tanto que esses pensadores, a gente, e como é de modo geral os pensadores, sempre falamos de um pensamento, né, de uma doutrina, de uma filosofia na juventude, na idade madura, então isso já muda, certo, gente? Isso já muda. Porque, veja, todo pensador, ele tem uma evolução no seu pensamento, ele tem uma maturação. Isso é absolutamente comum. E tem coisa que da juventude ele não conserva na vida adulta. Isso também é absolutamente comum nos diversos pensadores. Você vê Santo Agostinho mesmo, né? Santo Agostinho, no fim da vida dele, ele escreve um livro chamado Retratações, né? Retratrações. E neste livro, Retratações, ele próprio se retrata de alguns pontos da doutrina dele. Entendem? Então, quando você vai lendo a obra de Agostinho de modo cronológico, né, acompanhando o pensamento dele, aí você vai vendo que aos poucos ele também vai corrigindo algumas coisas da juventude, algum ponto que não ficou muito claro, ele esclarece mais. Isso é normal, entende? E a filosofia, ela neste sentido, os pensadores são marcados justamente por este espírito de evolução mesmo, de crescimento e maturação, de um acrescenta ao outro, de um corrige o outro, de um aperfeiçoa o outro, o que não diminui nem deixa o outro obsoleto, não tem nada a ver, viu? Na filosofia nós não temos pensadores obsoletos que são já superados, isso não existe, gente. Uma coisa que eu acho muito legal na filosofia é isto, viu? Uma das coisas, né? Porque na filosofia nós não temos essa coisa assim de, o pensador porque está mais antigo ele já está superado, isso não existe.
Tem coisa que ainda hoje Platão e Aristóteles estão totalmente insuperáveis. Né? É o que eles disseram, é aquilo e acabou essa história. Coisa que Santo Agostinho falou é aquilo e acabou essa história. Pode passar séculos, permanece o que ele disse. Entendem? Porque a filosofia ela tem esse caráter de atemporalidade. A filosofia ela é atemporal. Ela não é como é comum nas ciências, né, naturais, por exemplo, é um saber cumulativo. Na filosofia não é assim. Nas ciências é desse jeito, o saber é cumulativo, né? Então vai se acumulando, aí vem outro cientista que às vezes refuta aquilo ali, pega alguns pontos, refuta os demais e já constrói um outro edifício, aí aquele já ficou obsoleto naqueles pontos, e assim vai. Né? Basta a gente pensar aqui em Newton e Einstein. Né? Você vê que a física quântica do Einstein em vários pontos supera a mecânica clássica, né, do Newton. Entende? Só que na filosofia não é assim. Na filosofia não tem essa coisa de um pensador superar o outro. Não. O pensador ele vai ter um outro olhar para algum ponto, em algumas coisas assim, supera, tal, mas em outros apenas é um outro olhar. Então, tem coisas que o Heráclito, por exemplo, um princípio que o Heráclito de Éfeso falou. O Heráclito está 400 anos antes de Cristo. O Heráclito falou que neste mundo, né, sensível, a única coisa permanente é a mudança. Isso é um princípio válido até hoje. A única coisa permanente é a mudança. Tudo está em mudança, tudo está em movimento, não é? A nossa vida, a vida natural, o cosmos, né, como um todo, tudo está em mudança, em mutabilidade, em transformação, em deterioração e assim vai, né? Então é um princípio que o Heráclito falou que, veja, há 2.400 anos antes de nós permanece válido. Coisa que o Aristóteles falou que permanece totalmente válido. Então, na medieval, gente, nós temos isso, certo? A filosofia escolástica, ela não é e não deve ser entendida como uma superação da patrística. Isso não existe, certo? A filosofia patrística chamou-se de patrística justamente porque é o período dos padres, né, dos pais, aqueles que lançam os fundamentos do pensamento cristão, né, do pensamento filosófico cristão, são os pais da igreja. E a escolástica é tão somente aquela filosofia que se organizou, né, e se estruturou ali nas escolas, né, que são as universidades, né, chamavam de escolas universais. Entendem? Diz, André. Tá sem áudio, André. Aproveitando essa sua colocação aí, e a questão do dogma, né, de Maria também. Eu estava vendo um vídeo que falava que se não fosse do Scott, né? Isso. E o franciscano, não vou dizer que foi ele, mas assim, sei lá, porque eu não conheço a história bem a fundo, mas assim, fala-se que ele foi um dos grandes contribuidores para superar o pensamento dominante de Tomás, né? E eu não sei se eu posso até usar a palavra seguidores ou discípulos de Tomás. Sim. Tomás fundou alguma ordem, não? Ele tem a ordem dos tomamianos, sei lá. Não, né? Tomistas ou tomasianos. Não, ele não fundou uma ordem, ele é da ordem dominicana. Mas quando diz assim, os discípulos de Tomás, ou de Santo Tomás, ou os discípulos de Santo Agostinho, são aquele grupo, né, de seguidores, de alunos, de aprendizes que seguem o pensamento dele. Então são os discípulos. Entende? E aí essa questão da filosofia não ser superada ou não ser, como diz assim, substituída, né? Porque havia um pensamento dominante, né? A gente corre o grande risco de se referir de uma forma de que ele foi ultrapassado, né? No dogma mariano, por exemplo, eu não sei se a gente poderia dizer que foi uma vitória do Duns Scott em relação a São Tomás de Aquino, mas não a ponto de rebaixá-lo, filosoficamente falando, tá entendendo? Pronto, é um exemplo. Veja, uma divergência profunda que houve entre o Duns Scoto, né, e o Santo Tomás era em relação ao dogma da Imaculada. Porque Santo Tomás, em um grande período da vida dele, ele não era muito simpático com essa ideia, ele não conseguia defender muito bem essa ideia da Imaculada Concepção de Maria. Ele tinha sérias dificuldades de aceitar essa doutrina, até porque também era uma doutrina que não estava definida, formulada ainda pela igreja. Estava em fase de discussão. E ele não era um dos defensores dessa doutrina. Quem era o Duns Scoto mesmo.
que inclusive Dom Scoto ele faz essa defesa do dogma da Imaculada contra Santo Tomás, entende? Agora, claro, no final da vida, Santo Tomás começa a admitir mais essa ideia. Então, se você pega os escritos, por isso que eu estava falando aquele negócio no começo, você pega os escritos mais da juventude, as ideias dele mais da juventude e da maturidade, você vê uma mudança. Tem uma mudança no pensamento dele. No final da vida, ele começa a admitir mais, a ser mais simpático, né? E tem até chega a citar ela, né, como imaculada, mas isso já é bem no fim da vida. No começo, realmente, ele não aderia muito a essa ideia, não. E, por outro lado, nós temos o franciscano Dom Scoto, que foi um grande defensor da Imaculada. Então, isso é muito comum na história do pensamento, gente, na história das ideias. Inclusive entre os santos doutores, viu? Absolutamente normal. Compreendem? Bom, aí vejam, a filosofia escolástica, né, os grandes nomes, né, nós temos Santo Tomás, na patrística, seja latina, seja grega, nós temos Santo Agostinho, são os dois maiores filósofos cristãos, mas dos dois, deixa eu dizer aqui para vocês, né, dos dois, a doutrina da igreja, ela extrai mais de Santo Tomás, certo? Entre os dois, a doutrina da igreja ela é mais tomista do que agostiniana. Ela é mais. Claro, a Santo Agostinho é um doutor da igreja importantíssimo, né? Obviamente. Isso não diminui ele em nada, né? Mas a doutrina da igreja, ela, sobretudo, né, aquela doutrina que vem ali depois de Leão XIII para cá, Vaticano II, tudo, né? Os Papas Pio XII, Pio XI, eles são mais tomistas do que agostinianos. Inclusive, né, nos documentos do Concílio Vaticano II, coloca a filosofia tomista como uma filosofia base para a doutrina cristã, né? E a filosofia tomística, claro, né, por trás é uma filosofia também aristotélica, né? Então, a doutrina católica, a teologia católica, ela é mais de base aristotélico-tomista do que platônico-agostiniana, certo? Mas eu uso o termo mais porque, assim, ainda assim a igreja tem muita coisa de Platão e de Agostinho, obviamente, muita coisa, viu? Agora, predomina mais realmente Aristóteles e Tomás. E isso, por exemplo, no documento do Vaticano II, no Optatum Tossius, que é para a formação presbiteral, né? Formação do clero. Lá fala isso que eu estou dizendo para vocês, né? Que a doutrina, a filosofia base, né, para a doutrina é mais a filosofia tomista. Leão XIII, né, no século XIX, foi ele quem fez uma retomada, né, da filosofia tomista, né? A partir dali começa uma neo-escolástica, né, um neotomismo, que aí vai ter uma leva de pensadores contemporâneos, né, no âmbito do cristianismo, que são pensadores da escola neotomista. Inclusive, aquele que eu indiquei para vocês, o padre Sertianchi, né, autor daquele livro A Vida Intelectual, né, La Vie Intellectuelle. Pronto, o padre Sertianchi, ele é um intelectual neotomista, né, da escola tomista. Né? Ele, o Monsenhor Régis Olivet, que eu também citei para você, né, aquele francês também é um grande pensador tomista, tem o Jacques Maritain, né, enfim, tem vários intelectuais cristãos, né, do século passado, do século retrasado, que é da doutrina tomista. E você vê, né, a grandeza de Tomás, né, porque depois de 8 séculos ainda está aí, né, influenciando muita gente. Compreende, gente? Então veja, depois de Boaventura de Tomás, ali começa a se caminhar para o fim tanto da filosofia medieval quanto da própria história medieval, tá certo? Aí nós vamos ter, e aí vocês vão tomando nota disso aí, viu, gente? Que o século XIV, né, século XIV, que é já o último século, né, da Idade Média, 14 e 15 são os últimos séculos da Idade Média, 14 e 15, certo? É lá neste século XIV que vai começar, gente, um movimento de ruptura entre o equilíbrio da fé e da razão. Isso é uma ideia importante para entender o fim da Idade Média, certo? Começa um movimento de ruptura entre aquele equilíbrio até então construído, entre fé e razão. Este equilíbrio começa a se desequilibrar, né? Começa a ruir. Agora, isso é aos pouquinhos, isso não é assim não, viu?
Tanto que quando está na moderna, quando entra no período moderno, fé e razão ainda estão muito juntos ali, muito próximo mesmo. Né? A coisa só começa a se separar assim, mais nitidamente mesmo a partir da Revolução Francesa, a partir do Iluminismo, já século XVIII. Certo? Ali se dá a ruptura, olha, a ruptura entre fé e razão se dá mesmo com o Iluminismo que está junto ao movimento da Revolução Francesa. E aqui eu estou falando do século XVIII, né? 1789, por ali assim, que é a data da Revolução Francesa. Pronto. Ali nós temos a consolidação desse movimento de ruptura entre religião e Estado, entre fé e razão, entre ciência e teologia. Ali realmente se dá com aquele movimento intelectual, né, essa ruptura construída durante todo esse período medieval. Só que, veja só, lá nós temos essa consolidação desse movimento de ruptura entre a fé e a razão, né? Mas se consolida no século XVIII algo que já começa no século XIV e XV, certo? Então, o século XIV e XV é o princípio, né? É o germe, é o iniciozinho, né? As primícias desse movimento de ruptura. Ô, professor, eu poderia dizer, desculpa interromper, não levantei a mão aqui, que na verdade não houve uma ruptura de fato, mas de que foi um processo contínuo, porque, veja, se a gente diz assim que de Agostinho para São Tomás, a razão foi ganhando força na fé. Foi ganhando força na fé. E aí, quando chega a filosofia moderna, essa razão vai ganhando mais, vamos dizer assim, evidência e a fé vai ficando mais para baixo. Mas um é um pouquinho do outro. Eu entendo quando você quer dizer que houve uma ruptura, que é quando alguns filósofos modernos dizem assim, não, esse negócio de fé não tem nada a ver, tudo é o ser, é a existência, é a matéria. Nesse sentido eu entendo. Mas é assim, que para chegar na filosofia moderna, precisou passar por todo esse processo, né? Sim. Ou estou falando besteira? Não, que há uma ruptura e, em certo sentido, uma continuidade, sim. Só que essa continuidade que há do equilíbrio entre fé e razão vai ser cada vez mais restrita ao âmbito do próprio cristianismo. Então, se você pensa na filosofia neo-escolástica, tem uma continuidade. Entende? Na filosofia neo-escolástica, filosofia neo-tomista, realmente há. Mas nos âmbitos laicos, que depois se tornam laicistas mesmo, ali nós assistimos uma ruptura. Porque, por exemplo, quando começa a filosofia moderna, que nós vamos ver no próximo semestre, né? Quando começa, tipo, o empirismo, né? Quando começa o empirismo, o criticismo kantiano, o positivismo, né? Que são correntes filosóficas muito fortes, muito influentes que nós vamos ter na modernidade, lá eles começam a fazer da fé algo puramente de foro íntimo, né? E inclusive altamente contestável. Então, os princípios da fé, para vários, né, dos pensadores empiristas ou dos racionalistas, né, os princípios da fé são princípios assim que tipo não tem força, não dá para provar nada do que os teólogos estão dizendo. Quando a gente chega em Kant, né, ali já no século XVIII, né, quando nós chegamos em Kant, Kant diz, olha, a existência de Deus não dá para ser provada. Racionalmente não dá. Tudo que construiu-se de argumentos para falar de Deus, para tentar defender a existência de Deus racionalmente e tal. E aí ele está aqui citando, né, implicitamente Santo Tomás, Santo Agostinho, né, Santo Anselmo e tal. Ele vai dizer, olha, e aquilo ali tem uma construção lógica interessante, né, mas não prova. Por que não prova? Porque Deus não é um objeto provável. Não é um objeto que a gente possa, assim, como uma coisa que a gente possa testar em laboratório. Então, é a coisa de fé. Deus é um objeto de fé, mas não dá para provar racionalmente. Então, você vai ver que muitos pensadores vão desviar a razão desse objetivo que os medievais tinham colocado, de tentar justificar Deus. Claro, os pensadores se dividem. Né? Nós vamos ter pensadores como Leibniz,
né, que vai tentar defender, né, a ideia de Deus, a existência de Deus, mas por outro lado nós vamos ter um Hume que já vai dizer, não dá para provar nada disso aí que os religiosos estão dizendo, isso são coisas extramundo, que simplesmente não dá. Né? Então quando nós chegamos também ali no Augusto Comte, né, com o positivismo, que nós vamos ver, o Comte diz, olha, não dá, nós temos aqui, este mundo material. Quando chega, tipo, no Marx, no Freud, no Nietzsche, pronto, aí acabou-se tudo, né? Os caras vão dizer, bicho, não dá, velho. Esse negócio de além-mundo, de metafísica, né, de transcendência, isso é invenção. E quando chega a pensadores como Ludwig Feuerbach, por exemplo, que foi mestre de Karl Marx, né? Aí o Feuerbach vai dizer, olha, esse negócio de mundo, de extramundo, de paraíso, isso tudo é invenção, é projeção do homem. É o que o homem gostaria de ter neste mundo e não tem. Então ele projeta isso para uma outra vida. Então quando nós chegamos ao Ludwig Feuerbach, nós temos um baque muito grande assim, entendeu? As afirmações dele, ele tem um livro chamado A Essência do Cristianismo, onde ele diz que a essência do cristianismo é puramente antropológica. Não tem nada de divino, de revelação, nada, nada, nada. É puramente antropológica, né, projetada, né, de modo hiperquantitativo. Ou seja, Deus, né, não é o criador do homem, ao contrário, Deus é uma criação do homem. Né? O homem gostaria de ser bom, né, de ser justo, aí ele não consegue ser isso, então ele projeta esse ideal, e aí isso chama de Deus. Entende? Ele gostaria muito de ser feliz nesse mundo, aí não consegue ser totalmente feliz. Então ele cria essa felicidade no outro mundo para se reconfortar, para dizer, aqui eu não sou mais lá, você. Entende? Então, assim, realmente, em algumas escolas filosóficas nós temos uma drástica ruptura. Agora, isso foi sendo construído em 2, 3, 4 séculos. Diz, Aldo. O professor, esse cidadão que o senhor falou aí agora há pouco, que disse que Deus não é o criador do homem. E ele diz quem é que criou o homem? O homem por si só se criou? Como é que o homem apareceu? Ele diz alguma coisa desse tipo? A gente vai ver o Ludwig Feuerbach, né? Eu acho que eu vou deixar para responder só no próximo semestre, que eu preciso se matricular. Tá certo. Mas, né? Eu tô quase desistindo já. Só para dar um pequeno spoilerzinho, esses pensadores, né? Eles vão tirar, né? Alguns deles vão realmente tirar essa ideia de um Deus criador, não é? Tem coisa que alguns vão deixar assim no inexplicável. A gente não tem uma explicação. Os religiosos dizem que é Deus, outros dizem que é, sei lá, o acaso, outros dizem não, foi espontaneamente surgiu, né? Outros não, as leis da natureza fez criar, enfim, né? As respostas vão ser múltiplas. Desde aqueles que aderem a um evolucionismo, né? De outra sorte, os criacionistas, aqueles que são puramente materialistas, né? Então, assim, nós vamos ter uma pluralidade de proposições, né, de propostas para a criação do homem e do mundo. Entende? Agora, muitos vão concordar que Deus não pode ser, porque Deus é uma criação do homem. Deus é uma coisa que o homem criou para tentar explicar o que ele não consegue explicar. Aí ele pouco coloca, é Deus, a explicação. Então, com esses pensadores, a gente tem realmente a ruptura. E aí eu quero que no próximo semestre a gente estude, uma vez que já estudamos os cristãos, a gente estuda os ateus, né? Que é para ver os pressupostos teóricos, né, dos caras, o que é que os caras realmente pensam, como é que eles pensam, como é que eles constroem essas ideias. Até o Nietzsche, né, que vai dizer, olha, Deus está morto. Viu? Deus está morto. Né? Aí Ô, professor, o senhor poderia dizer, ou veja, eu vou tentar buscar uma pergunta dentro de uma colocação minha. Que eu poderia dizer que houve ganhadores e perdedores do ponto de vista filosófico, ou que do ponto de vista assim, da influência, da capacidade de influenciar o seu pensamento. Eu poderia dizer que a crise de fé hoje, exaltada pela ciência moderna como vitória, começou ou a queda ou da ciência, ou, digamos assim, a fé ainda vai ter que sofrer um bocado para se levantar do tombo? Não, é praticamente assim, é uma opinião compartilhada que na modernidade, e sobretudo na transição entre modernidade e contemporaneidade, a fé ela sofre um abalo muito forte, não é? Porque essas correntes filosóficas são muito influentes, ainda hoje, inclusive.
Você vê que a nossa cultura mesmo, a nossa cultura moderna ocidental, ela não caminha mais na direção de um fideísmo, né, de um criacionismo, né, não. Ela caminha muito mais nessa linha do materialismo. Tanto que você encontra muita gente boa dizendo, a gente só tem essa vida, a gente tem que aproveitar a vida, tem que viver porque a gente só tem aqui, quando a gente morre acabar tudo e pronto. Isso é fruto desses pensamentos materialistas, imanentistas, que nega qualquer possibilidade de transcendência. E aí, nesse sentido, a ciência moderna foi uma grande força, um grande braço que ajudou a construir essa ideia empirista materialista. Eu vou dizer uma coisa, uma experiência pessoal. Na maioria das pessoas que eu conheço e que eu conheci e que são pautadas puramente na matéria, não acreditam nos dogmas, não acreditam, elas de fato não leem a Bíblia, não têm noção nenhuma da filosofia judaico-cristã. E quando a gente começa a questionar ela nesse ponto, elas não leram, elas são totalmente analfabetas, porque assim, eu acho que nada melhor para você conhecer a si mesmo, se você, como o senhor está falando, vamos conhecer aqui a filosofia judaico-cristã, mas vamos conhecer os ateus também, né? Porque você só fortalece aquilo que você já crê, né? Porque o outro lado que é ateu, quando você questiona, ele não sabe em que... Hoje mesmo eu estava numa discussão exatamente isso. Eu digo, quem é a tua igreja? Porque o cara é católico, acredita em Jesus e acredita em Deus, mas não acredita em Maria, não acredita nos santos. Eu digo, não é a Bíblia, não é a Bíblia. Eu falei, então você criou a sua religião, né? Porque... Isso inclusive é um outro sintoma da modernidade, esse subjetivismo. Cada um faz da religião algo que ele próprio dá uma imagem. Né? Então a religião, Deus, a Bíblia é o que ele diz para ele o que é. Né? Ele próprio é quem diz. E aí nós temos, nesse sentido, uma diversidade de pessoas que criam deuses. Neste sentido, foi bata certo, o homem cria Deus. Né? Porque quando o homem diz assim, para mim Deus é isso, isso, isso. Pronto, ele ali criou um tipo de Deus, o tamanho da cabeça dele. Porque ele deixa de pensar a objetividade de Deus e ele começa a dar os atributos de Deus. Pronto, Deus é isso, isso e isso. Esta pessoa criou Deus. Aquela pessoa. E veja que as pessoas criam deuses muitas vezes sem o saber, né? A gente às vezes critica assim, né, os pensadores ateus, mas muita gente tá indo na rua no dia a dia cria deuses. Né? Cria algo que chama de Deus. Tipo, a pessoa diz assim, olha, fulano fez uma coisa comigo, mas Deus é justo. Olha, você vê o que aconteceu com aquela pessoa. Isso é porque Deus ele honra, Deus ele é justo. Foi lá. Veja, essa pessoa criou a ideia de um Deus vingativo que pega as dores dela, pega o problema dela e vai se vingar da outra pessoa. Veja, esse é um Deus do tamanho da razão dela, né? Não? Porque Deus não vai fazer um negócio desse. Como é que Deus vai pegar as suas dores e se vingar contra o outro? Mas é lógico que Deus vai fazer um negócio desse. Só que a pessoa coloca Deus desse tamanho. Os casais de hoje em dia que eu digo, viu? O bicho pega nos casais. Nos casamentos modernos de hoje. Então veja, as pessoas criam deuses, né? Quando alguns ateus, né, dizem assim, olha, as pessoas criam Deus, neste sentido, eles têm razão. As pessoas criam deuses realmente para si. Entende? E prestam culto àquela ideia que ela acha que é Deus e não é Deus aquilo ali. Entende? Então assim, eu pretendo muito que a gente veja, né, as bases, né, do pensamento materialista, imanentista, ateu, né? Todos esses pensamentos que fundamentam, gente, essa nova cultura que surge na modernidade e contemporaneidade, que é a nossa cultura, que nós somos herdeiros dela. Nós somos herdeiros direto, né, desses pensadores e dessa cultura que foi construída no último século, nos últimos 2 séculos, na verdade, né? Então a gente vai ver que, por exemplo, alguns pensadores que colocam, né, a única realidade segura, confiável, como sendo esta realidade aqui, este mundo material, e que para além dele não existe nada, a não ser crenças, né, ideias e aspirações, enfim, mas o que há de certo é somente o que está aqui neste mundo. Você vê que esses pensadores eram isso há 200, 300 anos atrás. E hoje nas ruas, a gente vê pessoas indo assim nas calçadas conversando umas com as outras. A gente só tem esse mundo aqui, viu? Nós só temos essa vida, quando a gente morre acaba tudo. Então se tiver de aproveitar, aproveita agora e pronto. Veja, esse pensamento, essa ideia que está na boca desta pessoa, na verdade não é dela essa ideia. Isso já tem uma tradiçãozinha de pelo menos uns 300 anos.
entende? E um dia isso saiu desses círculos intelectuais e chegou na rua, na vida das pessoas. E as pessoas dizem como se não é, essa é a minha opinião, mas não é. Isso é uma opinião já compartilhada que vai sendo passada. Compreende? E veja que isso tem poder de influência muito grande. Né? Então aquilo que Marx falou, que Nietzsche falou, que Freud falou, que o Feuerbach falou, né, que o Augusto Comte falou, que vários outros pensadores aí falaram, e isso, gente, tem influência na vida prática das pessoas. E quando a gente começar a estudar a modernidade, vocês vão ver como aquilo que foi construído na modernidade tem influência direta no que a gente assiste hoje em dia em nossa cultura. De bom e de ruim, viu? E é curioso falar isso, que a gente quando passa a pensar em Freud, né? É engraçado como muita coisa, assim, dos relacionamentos, marido, mulher, familiares, tudo mais, todo mundo, vez ou outra, troca de ligação. Não, isso é um trauma de infância. Isso é um trauma de infância. Isso é um trauma de infância. Eu fico pensando, o ser humano é movido apenas pela infância, não surgem traumas durante a fase adulta, ou as pessoas também não criam situações existenciais ao longo de toda a sua trajetória, inclusive na velhice. Bom, Porque o pessoal tem uma tendência de reduzir o que fica lá, né? Eu até compreendo que tem algumas coisas que ficam pontas soltas que não entenderam, mas o ser humano evolui e vão surgindo outros. Então, assim, às vezes fica repetindo, sabe aquela coisa de fica batendo na mesma tecla? Porque eu fico olhando assim, às vezes eu acho tão pequeno. enfim, a gente mais vai tentar compreender isso na totalidade, né, do pensamento de cada pensador, com fidelidade ao que eles pensaram, né? A gente vai tentar fazer isso. Quando a gente for ver Freud, é claro que a Sayonara que vai nos ajudar, né? A Sayonara é da área da psicologia, né? Vai também nos dar uma força, né, para entender melhor, né, a psicanálise, né, as escolas psicanalíticas, né? Enfim, né? Tudo isso aí a gente vai ver. Isso é a razão pela qual vocês têm que se inscrever, viu, gente? Né? Vocês já aguardem isso no coração, né, nesse tempo natalino para a gente continuar. Então veja, a filosofia medieval, gente, ela vai terminando ali no século XIV e no século XV. A Idade Média, de fato, ela termina no século XV, né? Começa no século IV, século V, aliás, começa no século V, no ano 476, e termina no século XV. Nós temos então 1000 anos. A Idade Média é um período de 1000 anos, é um milênio. Não é? Terminando no ano de 1453, né? Já falei para vocês isso, com a queda do Império Romano do Oriente. E ali vai terminando a Idade Média e também, mais ou menos por aquele tempo, vai terminando o período da filosofia medieval, que é, como eu já tinha anunciado para vocês, é um período em que nós começamos a assistir o comecinho, veja, o comecinho, nada lá ainda estava nítido, né? O comecinho da ruptura entre um equilíbrio, né, até então construído entre a fé e a razão. Um dos pensadores, né, que vai influenciar nesse sentido é Guilherme de Ockham, certo? Esse nome aí vocês tomem ciência dele, certo? Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, né? Guilherme de Ockham era um religioso também, né? Um religioso, né? Um sacerdote, enfim, né? Frade. E o Guilherme de Ockham ele vai ser uma figura muito contestatória, né? Apesar de ser um membro, né, de ordem religiosa e tudo, ele vai ser uma figura bastante contestatória. Inclusive, né, ele vai estar ali num período de muito conflito, né, entre os papas e os imperadores, né, do Sacro Império Romano Germânico, né, o Sacro Império Romano Germânico. E vai ser um período, inclusive, que o Papa sai de Roma, né, tirado de Roma, vai para Avignon, na França, né, aquele período ali do século XIV, e passa, né, mais de meio século, né, exilado em Roma, né, sujeito aos imperadores, aos reis. Né, tem um período realmente meio nebuloso ali naquele momento, e que vocês vão, se não estudaram, vão estudar isso em história medieval. O período de Avignon, em que o Papa ele é tirado de Roma, né? Ele foge de Roma.
Então é um período assim político de muitos conflitos, né, entre o papado e o império, né, entre os pontífices e o império. E é, alguns, né, na igreja, entre os quais o Guilherme de Ockham, vai tomar partido a favor do império, dos imperadores, da necessidade de realmente uma ruptura entre Estado e Igreja. Né? O Guilherme de Ockham e outros pensadores do século XIV aí vão estar nessa defesa, né? E aí alguns italianos também, né? O Guilherme de Ockham é um inglês, né? Eles vão estar nessa defesa, né, da necessidade de uma separação entre o Estado e a Igreja. A Igreja tem que se preocupar apenas com as coisas espirituais e o Estado com as coisas temporais. E no conflito entre Papa e Imperador, né, alguns, entre os quais Guilherme de Ockham, vão estar a favor do Imperador. Né, vão estar a favor do Imperador. Claro que ele recebeu várias represálias, né, da Igreja por isso e tal, mas ele foi um dos partidários do Império. Entende, gente? E isso significava não apenas um partidarismo político. Veja, essa separação não é apenas uma separação política, isso também já vai ser uma separação também filosófica. Entende? Então, quando nós temos uma separação, um começo de uma separação entre Estado, entre religião e Estado, né, entre igreja e o império, isso também já significa uma separação entre a filosofia, né, entre a razão e a fé. Veja que as coisas coincidem. Né? O que está acontecendo no âmbito político também está acontecendo no âmbito filosófico. Este movimento de ruptura. Porque essa ruptura que começa ali, né, entre a igreja e o Estado, isso vai se estender. Veja, essa ruptura começa no século XIV, entre o Estado e a igreja, e se consolida na Revolução Francesa, em 1789. Né? Ali realmente nós temos a consolidação. E ali que nós temos, né, algo que até então, né, não se tinha isso como uma coisa consolidada no âmbito civil, político, que era o laicismo, a laicidade do Estado. Na Revolução Francesa, em 1789, nós temos implantado a laicidade do Estado. O Estado não precisa caminhar juntamente com a Igreja. Essa é a ideia que surge. As bases disso, gente, está no século XIV. Né, neste período de fim de Idade Média e início de modernidade. É por isso que esse período, século XIV e XV, é um período também importante para a gente entender a modernidade. Porque a modernidade ela vai consolidar muita coisa que já tinha sido lançado os fundamentos no século XIV e XV. Ou seja, no finzinho da Idade Média nós temos já os primórdios, os princípios do que seria a modernidade. Entende? Então essa separação ali, não é, que aí nós colocamos ali pelo século XIV, isso vai durar cerca de 4 séculos. 14, 15, 16, 17, 18, né? 4 a 5 séculos nós vamos ter esse movimento de ruptura que vai sendo construído. E vejam, essa ruptura, gente, ela é não somente filosófica, ela é também política, né? Ela é política porque o Estado começa a se afastar da igreja, né? Os reis, eles começam a proclamar independências, né? Começam a proclamar autonomias em relação a Roma. Até então, era comum dos papas coroarem os reis. Né? O imperador do Sacro Império Romano, né? Germânico, sempre era coroado pelos papas, pelos cardeais. Né? E começa-se, né, um movimento de os reis já não serem mais coroados pelos papas. Entende? Os imperadores já não serem mais coroados pelos papas. Isso está acontecendo politicamente, o que também filosoficamente já estava acontecendo, que era essa ruptura. Compreendo que essas coisas andam juntas, que política e filosofia elas caminham muito entrelaçadas, que o que acontece no âmbito político também já está acontecendo no âmbito filosófico e vice-versa, e que um influencia o outro. É por isso que para você entender a política de um país, tem que entender a filosofia dali. Ô professor, você acha que do ponto de vista político, né? Do ponto de vista político, a igreja, quando passou aquela reforma da Idade Média, assim, com muitas ordens, né? Novas ordens, né? E a reforma, quando a igreja diz assim, ó, a gente não tem que se meter na política, e a nova ordem, vamos dizer assim, é um retorno à pobreza, né? As ordens de mendicantes aí, isso um desapego
a essa riqueza, né? Isso aí, o fato da igreja optar por dizer assim, não, nós somos pobres, vamos lutar pelos pobres. A política diz assim, ó, vocês querem ficar com os pobres, vocês ficam, vão ficar com o rico e pronto. E aí? Aquele período ali das ordens mendicantes, sobretudo a ordem franciscana e a ordem dominicana, né, que são as ordens mendicantes maiores que surgiram ali no século XIII, da qual, né, os fundadores, né, das quais é Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão, na ordem dos frades dominicanos, né, da qual fazia parte Tomás de Aquino, por exemplo, né, são ordens que, de fato, elas servem, né, de chamada de atenção para a própria hierarquia da igreja e dizer, olha, a gente está vivendo muito longe do que queria o evangelho. Você vê que Comecei a ler hoje. São João da Cruz, e pronto, que é um dos reformadores também, João da Cruz, né? Então nós temos, tipo, Francisco de Assis, com seu exemplo, né? Francisco de Assis, ele não faz uma afronta à hierarquia da igreja, ele não faz uma afronta, ele foi uma pessoa muito obediente, mas com a vida dele, ele fazia uma grande crítica àquela estrutura luxuosa, né, que havia no clero daquele momento. Então, quando ele opta por viver a pobreza, era porque uma grande parte do clero vivia uma luxúria muito grande. Quando Clara de Assis, né, Clara de Assis faz um pedido ao Papa, me deixe seguir o exemplo do meu Senhor, pelo amor de Deus. Eu tenho que seguir o Cristo pobre, que o Cristo foi pobre, né? Então a gente não quer ter bens teve um decreto do Papa, né, dizendo assim, olha, as ordens religiosas todas têm que ter bens, tem que ter patrimônio, tem que ter, que não dá para viver nesse mundo sem ter pelo menos um pedaço de terra, não. Aí Clara de Assis dizia, mas a gente não quer ter nada não, a gente só quer seguir o Cristo e pronto, pelo amor de Deus. Então, o grito de Clara de Assis, né, era para dizer, olha, a gente quer viver como o Cristo viveu, deixa a gente viver, pelo amor de Deus. É só isso. Não nos obriguem, né, a se prender às coisas desse mundo. A gente não quer, a gente quer viver livre. Né? Então, as ordens mendicantes era uma chamada de atenção, né, e uma crítica, na verdade, né, a uma estrutura que muitas vezes, em muitos lugares, isso, claro, não era generalizado, mas em grande parte, sim, né, vivia, tipo, muito distante do que queria o evangelho. E olha que nós estamos falando de ordens religiosas aprovadas pela igreja, sem contar aquelas que não foram aprovadas pela igreja, que se tornaram movimentos contestatórios e rebeldes. Porque, tipo, Francisco de Assis, né, com sua ordem mendicante, é um dos movimentos pauperísticos, mas teve vários outros. Que, inclusive, depois beiraram para a heresia, entraram, né, na heresia, se tornaram movimentos altamente contestatórios mesmo, né? Francisco de Assis, ele contesta, mas pelo exemplo. Ele não vai para a briga, não vai para o fronte de batalha como muitos foram. Então, teve muitos outros movimentos mendicantes que foram excomungados até. Né? Porque, às vezes, a crítica era até justa, mas era uma crítica muito violenta. Né? Tipo de esculhambar o Papa, esculhambar os bispos, todos uns hereges, perdidos, sei o que e tal. Né? Então, assim, esse espírito de beligerância fez com que muitos movimentos mendicantes não fossem aceitos, né, admitidos. E o dia Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão foram aceitos. Que inclusive Francisco temeu muito não ser aceito, porque Francisco era um dos ascetas mendicantes que tinha naquela época. Não era o único não, viu? Era um dos que queria viver a pobreza, mas tinha vários outros movimentos. Entende? Então, aquele período ali, em século XIV, século XIII, Francisco está no século XIII, né? Século XIII, XIV, foi um período realmente muito conturbado para a igreja, um período que suscitou muita contestação, muito movimento contestatório. Nós temos também o movimento dos albigenses, o movimento herético, que também vivia uma pobreza extrema, né? Justamente como crítica ao luxo, né? De uma grande parte do clero. E tudo isso, veja, todo esse movimento caótico, esse ambiente caótico, contestatório, isso dá margens às ideias reformadoras, às ideias revolucionárias que vão desaguar na reforma protestante. Muita coisa aí, tipo, nós temos sacerdotes católicos, né? Como por exemplo, né, o John Wycliffe e o John Hus, que eles chamam ali no século XIV, que são predecessores das ideias de Lutero. Esses dois homens aqui, gente, para você entender Martinho Lutero, para entender a cabeça de Martinho Lutero, é importante entender Guilherme de Ockham e entender esses dois aqui, viu?
É John Wycliffe. Este e esse aqui, viu? Todos eles eram padres católicos, viu? John Hus. Veja, estes pensadores aqui, que eram padres católicos, eles vão se tornar altamente contestatórios, altamente críticos. E aí, claro, né, a crítica acabou que assim que se tornou tão extremada que eles começam a romper, começam movimentos de rupturas. Aí realmente se torna problemático. Apesar de que assim muitas coisas das críticas dava para se aproveitar e até se entender, né? Mas claro que os caras levavam isso aos extremos mesmo assim, né? E ficar não somente no âmbito da crítica, mas também entrar na heresia, né? No cometimento das heresias. Isso aí era o que se tornava realmente um negócio problemático. Mas todos eles vão ser predecessores de Lutero, vão preparar o caminho para Lutero. E uma coisa que é comum a eles, todos eles são padres católicos, que vão absorver muitas dessas ideias contestatórias, não só vão absorver, mas também vão gestar, né? Muitas dessas ideias contestatórias à igreja, aos papas, ao clero, né? Ao modo como o clero vivia, né? Muitas vezes distante, né? da pobreza evangélica. Vão também aderir a esta separação entre Estado e Igreja a favor do Estado, né? Dizendo que o Papa não tem que se meter em coisa temporal, coisa política, nada disso. O Papa se preocupe só com as coisas da fé, desde que as coisas políticas, o imperador, os reis é quem devem governar, e que não tem que ter essa coisa de o Papa, os imperadores, os reis, ter que ser submisso e pagar imposto a Roma, nada disso. Que isso, inclusive, gente, foi uma das coisas que fez com que Martinho Lutero tivesse muito apoio no âmbito político, né, dos reis, né, dos príncipes germânicos, porque Lutero começou a dizer que os caras queriam dizer e fazer. Porque, tipo, os caras, os reis, os condes, né, os príncipes já estavam muito satisfeitos com Roma. Tinha que pagar imposto, tinha que pagar tributo, a Santa Sé, o negócio tá lá longe. Aí tinha as brigas políticas. Aí os caras queriam romper, mas não podiam romper. Aí chega esse padre católico e diz assim: Oxe, homem, vamos romper esse negócio aí que você não tem que ser submisso ao Papa mais não, rapaz. Pronto. E o Lutero disse o que o poder político queria. Ô, Por isso que professor, eles protegem muito Martinho Lutero. Ocla fumava um baseado? Quem o... Ocla? Rapaz, ele dava umas viajadas aí. Dava umas viajadas aí, legal. Essa turma aí, quando a gente começa a ler isso, os caras fumavam maconha. Eu ouvi um Bob Marley valendo. Dava umas viajadas, dava umas viajadas. Agora, é importante a gente entender que, mesmo nessas viajadas, né, que eles davam, essas viajadas gestou movimentos religiosos e políticos extremamente influentes e que modificaram a cultura, né? Isso aí é inegável. As ideias dos caras, ou pro bem ou pro mal, mexeram muito na cultura ocidental, até hoje, né? Até hoje a gente sente a influência desses homens aí também. Entende? Então, gente, esses pensadores aqui, sobretudo o John Wycliffe e o John Hus, eles são pensadores que vão estar bem nessa transição mesmo do período medieval para o período moderno, bem no finzinho da Idade Média mesmo, e as ideias deles são ideias que vão ser desenvolvidas na modernidade. Entende? Então, muito movimento revolucionário, como é o caso da Reforma Protestante, né, um movimento totalmente revolucionário, suas bases, em grande parte, estão aqui. Desses três homens, viu? É para vocês entenderem melhor, né? Quiserem entender melhor a cabeça de Martinho Lutero, vocês depois pesquisem, né? Aí durante as férias, porque férias é para estudar, viu, gente? Olha, férias não é para a pessoa ficar de férias, não. Férias é para estudar, né? Aquilo que a gente, né, não consegue estudar muito bem durante o período, estuda nas férias. Ninguém passa as férias sem estudar, não. Até porque, né, não, Marli, olha, até porque eu vou dizer um princípio eterno aqui para vocês agora, viu? Já dizia Sêneca. Vocês gravem essa frase e, se puderem, não esqueçam nunca mais na vida e levem ela muito a sério, viu? Se vocês o fizerem, não é? Vocês vão ser muito abençoados por Santo Agostinho, por Santo Tomás, né? E esse povo todo aí, tá? Gravem essa frase aqui, ó. Nulla dies sine linea.
Nulla dia sine linea, é de Sêneca. O Sêneca, gente, é um pensador romano, é um filósofo romano, histórico, antigo, certo? Ele é do século I, né? Ele nasce no finalzinho do século de antes de Cristo e vive durante o primeiro século depois de Cristo. Ele é do século I depois de Cristo, certo? Nulla dia sine linea, ou seja, nem um dia sem uma linha. Olha, vocês gravem isso aí, viu? Nem um dia sem uma linha. Nulla dia sine linea, ou seja, tem que estudar até nas férias. Tá certo? Aquila Fernanda. Olha o espírito natalino dele, tá vendo? Olha aí, o Sêneca, Sim, né? ó. O São João da Cruz. Né? Não, Sayonara, tá certo ou tá certo isso aí? Diga aí. Ah, eu adoro estudar, só falta tempo. Rapaz, não é isso. O problema Pois é é, isso. duas. O problema é isso. Vou dizer um Certo? negócio, esse pessoal que estuda demais, eles têm a veia monástica, todo mundo aqui poderia ser monge e viver na sua gruta. Não, o desafio é sermos monges na cidade. Esse é o Ô, desafio. professor, esse Sêneca só viveu 18 anos, foi? Não, ele vive 60, uns 69 Porque anos tem mais ou aqui, ó, menos. nascimento de Sêneca em Córdoba, 4 a.C. Isso. Morte de Augusto Sêneca está em Roma, 14 depois de Cristo. Não, mas aí é a morte do imperador. Augusto Sêneca, né? É o que é a morte de Augusto, César Augusto. Ah, entendi. É. O Sêneca morre em 65 depois de Cristo. Que alguns até especulam, né, que talvez São Paulo tenha tido algum contato, talvez com Sêneca, né? Porque Sêneca era um filósofo importante nessa época, romano, e Paulo também era cidadão romano, né? Pode ser que Paulo tenha conhecido, né? Enfim, é uma conjectura. Mas olha, o princípio é esse, viu? Nem um dia sem uma linha. Nulla dia sine linea. Vocês gravem isso. Nulla dia sine linea. Nulla dia sine linea. Vocês fiquem dizendo isso assim como um mantra, né? Nulla dia sine linea. Quando tiver de férias sem fazer nada, aí nulla dia sine linea, pronto. Aí lembrar de. É pra ser um monge urbano, né? Como é que é? Tem que ser um monge na cidade, né? A ideia é essa. É ser um monge não só no monastério, mas também na cidade, na vida urbana, né? Esse é o desafio, né? Sermos monges na cidade. É monge pegando o ônibus da CDU Caxangá aqui, que é 2 horas no bus. Pronto, é isso. É estar aí no meio do trânsito aí em Recife, lá em onde for, não é? Fazendo a oração do Santo Nome, não é? Invocando o nome santo, né? Dizendo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Repetindo isso até ficar no juízo. E assim vai, né? Entende, gente? Ô, professor, Oi, Josiano. cadê aquele menino que ficava sentindo falta dele das duas últimas aulas? O que sempre conversava, que era de outra cidade. Como é o nome dele? Tem o Henrique. É Henrique. O Henrique, rapaz, o Henrique tem duas vezes que ele não aparece mesmo, viu? Tem o Será Jackson que ele também. desistiu? Ele não falou. Jackson, né? O Jackson não. Eu tinha falado com o Jackson outro dia desse, ele falou que tava muita coisa, que ele é religioso, tava numa agonia pra lá, um monte de coisa, mas que tava acompanhando as aulas gravadas. Ele falou que tava acompanhando as aulas gravadas. Né? Mas enfim. Bom, então, gente, essa nossa aula vai fazer apenas um bloco. Vou estender só um pouquinho mais. A gente faz um bloco apenas, né? Aí depois eu fecho e a gente fala sobre a nossa prova final. Certo, Mari? A Mari já fica com medo. E a Josiana. Mas vai dar tudo certo. O final sempre é feliz, vocês sabem disso, né? Então, gente, olha. Eu tô sem áudio, Mali. Você falou um monte de coisa aí, eu vi que foi coisa grave que você falou, né? Mas ele falou sem áudio, aí eu só imaginei aqui. Eu estou dizendo, a gente está com uma esperança muito grande de ser espírito natalino. Não, mas eu tô então, mesmo. Já que o nosso encontro é quinta-feira, acaba com a ideia
quero dar nota até quinta-feira. Deixa para depois de quinta, que é pra gente estar tudo animado, tudo feliz lá. Pra ninguém tá triste lá na festa, né? Aí eu estava dizendo, vamos conversar com minha amiga Josiane lá para a gente ver, né? Ficar feliz só nesse dia, porque no outro dia não sabe o que a gente vai receber. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, né? Os deuses vão de interceder, vai dar tudo certo. Bom, então, gente, olha, aí pra gente ir finalizando, né? Este período medieval, né? Nós temos ideias, né? No período medieval que influenciam a modernidade em termos de continuidade, certo? E nós temos outro conjunto de ideias que começa a surgir, sobretudo no século XIV e XV, né? Já no fim da Idade Média. Esse conjunto de ideias que vai influenciar a uma descontinuidade. Então nós temos a Idade Média saindo assim, né? Um ramo menor, menos expressivo de continuidade e um ramo maior de descontinuidade, de ruptura. E é este ramo de descontinuidade e ruptura que foi o que forjou a nossa cultura moderna que nós temos hoje. Você vê que a gente não é influenciado em termos culturais, nós não somos influenciados por este pequeno ramo de uma via neotomista, né, ali, né, em que a filosofia e a teologia ainda estão em diálogo. Nós não somos herdeiros disso aqui. Na cultura, não. Né? Em termos de igreja, sim, mas em termos de cultura, né, de Estado, de civilização, nós somos herdeiros direto deste outro braço, deste outro ramo, né, que, né, saiu de uma ruptura, né, que é forjado, que é criado, né, que é gestado a partir de uma ruptura entre fé e razão, entre igreja e Estado, né, entre o sagrado e o profano. Nós somos herdeiros disso aqui. Né? Tanto que, né, veja que nos ambientes civis, sociais, políticos, o que mais se apregua hoje é a tal da laicidade do Estado. Você vê que em muitos lugares, municípios, tal, né, prefeituras, estados, tiraram até os símbolos religiosos para dizer, ó, o Estado é laico, tira crucifixo, tira imagem, tira tudo. Né? Tem até lugar querendo tirar os feriados religiosos, né, porque em nome dessa ideia da laicidade do Estado. Quer dizer que ó, o Estado é laico e a gente não tem que estar com resquícios religiosos, não. Aí tudo isto, não é fruto, não é consequência deste conjunto de ideias que surge no finzinho da Idade Média e início da Idade Moderna, né, de separando o sacro e o profano, né, religião e política, né, Estado e igreja, poder temporal e poder espiritual. As coisas vão se separando e aí nós temos a nossa cultura moderna contemporânea, da qual nós fazemos partes. Entendem, gente? Bom, então, olha, sobre Idade Média, sobre filosofia medieval, claro que se a gente fosse estudar mais, teria mais coisas, é claro, teria mais. Aqui a gente buscou ter assim, uma visão, né, global, né, e um tanto quanto aprofundada em alguns pontos, né, da filosofia medieval, patrística, latina e grega, e escolástica, e o fim dela, né, aquilo que precedeu imediatamente a Idade Moderna. Então, este nosso curso, né, de filosofia medieval, né, a gente cumpriu o que a gente tinha, né, se proposto, o que eu tinha me proposto no meu calendário, né, de ver do comecinho até agora mesmo, até século XIV, XV, que é quando ela realmente termina, ver a divisão, né, do encontro da filosofia com a fé cristã, filosofia antiga, né, com a fé cristã, e ali com São Justino, Clemente de Alexandria, né, e os demais. E aí começa esse entrelaçamento entre a razão filosófica e a fé religiosa, que vai perpassar todo o período medieval, né, a partir da patrística latina e grega, depois na escolástica e depois o seu declínio, né? E aí as coisas começam a andar separadas. Então, nesse período a gente viu, né, os pensadores cristãos, né, os principais, com as principais ideias, né, que a gente poderia aqui trazer. Claro, tinha outras, óbvio, né, mas a gente trouxe aqui, né, o que talvez fosse de mais importante, né, para a gente, para a formação teológica de vocês, que o objetivo do curso de filosofia é sedimentar uma formação filosófica, uma formação teológica, né? Então vocês estão tendo formação filosófica, né, como uma base também para ter uma formação teológica. O que faz do curso, né, aqui do Instituto assim, muito rico, viu? Porque muitos cursos de teologia por aí não lançam bases filosóficas. A maioria deles, para falar a verdade.
E aí, né, vocês têm, né, essa graça de poder ter formação teológica acompanhada de formação filosófica, viu? Toda vez que vocês veem aí os formadores, né, Sua Excelência, né, o Bispo Diocesano, vocês elogiem, parabenizem, né, que continue, porque realmente é um diferencial. O modo como o curso é pensado, como ele é organizado e estruturado, é um diferencial. É um curso realmente, né, que tem que ser aplaudido, né? Bom, e aí eu queria escutar também de vocês um pouco sobre o curso mesmo, Filosofia Medieval, como é que foi a experiência, se ainda queria ver mais algum ponto, que ficou alguma dúvida, ou partilhar algo do que ficou, né, sei lá, né, ou se foi bom, né, em que acrescentou, né, queria que vocês pudessem falar brevemente, né, cada um alguma coisa aí sobre isso. Professor, eu vou falar aqui. Eu estou com um livro aqui na mão que eu gostaria de citar uma frase desse livro, fazer uma menção da disciplina de filosofia, né? Esse livro chama-se A Cultura. Cadê? Sim. O senhor começou a falar de cultura. Eu ainda não li esse livro, mas ele está aqui dentre tantos outros que eu ainda espero, nessa vida, ainda ler antes de morrer. Isso. Então ele diz assim, que a cultura, tá no verso do livro aqui atrás, no final. Ele diz assim, a cultura é um enorme projeto de reciclagem. Ninguém possui a cultura, apenas a passamos para a próxima geração. Eu faço dessas palavras a filosofia. Né? A filosofia, ela recicla a gente, né? Nos ajudou a reciclar. E ninguém possui a filosofia, como diz aqui. A gente apenas passa para a próxima geração o que a gente... eu vou dizer assim, vai ficar... O que eu vou passar para a próxima geração, do ponto de vista filosófico, é essa capacidade de se duvidar, de se questionar, não é? De se perguntar. Então, eu acho que a maior lição da filosofia para passar para a próxima geração é isso. Continue duvidando. Duvide da fé, duvide da ciência, duvide de tudo, não é? Até que você encontre sua verdade, né? Porque eu acho que eu encontrei a minha, e a minha verdade é apenas a minha versão da verdade, né? Então, muito obrigado pelas palavras e pelos ensinamentos aí que o senhor deu. Né? Eu acho que esse livro que a gente termina como cultura, o senhor terminou como cultura, eu ainda vou ler esse livro que fica em pé. Já peguei ele agora nas férias, né? Já para dar uma lida aí. Eu já estou terminando esse daqui. Isso aqui chama-se de gula espiritual. Sim, ótimo. É pecado. Muito bem, André, muito bem. Podem levantar a mão, né? Quem for falar. Olá, gente. Diz, Então, eu achei a disciplina maravilhosa, assim, eu não tinha noção da dimensão que é o curso de filosofia. Assim, eu fico pensando, uma disciplina de um curso de teologia para leigos, a gente viu muita coisa. Imagine um curso mesmo, né? Uma graduação, enfim. É muito livro, é muita coisa. Eu acho que não dá tempo eu ler nessa vida, não. Mas gostei muito. Agora, assim, particularmente, devido à minha rotina, eu não estava conseguindo, não consigo, né, ficar concentrado nas aulas. Então, isso dificulta no aprendizado. E aí é uma questão minha. Aí, por isso, eu já tinha pensado até de não fazer no próximo semestre. Mas aí, quando o senhor falou em Freud, aí eu fiquei pensando... Porque realmente deve ser... Assim, eu já sabia que seria muito boa, né? Que vai ser, mas eu tinha pensado em não cursar justamente para me organizar e conseguir aproveitar melhor, né, o conteúdo. Mas vamos ver, quem sabe eu esteja lá. Esteja, viu, Sayonara? Tá bom. Jéssica vai falar. De minha parte, muita gratidão, professor. Eu não sabia que eu gostava de filosofia até iniciar as aulas. Sei que ainda estou totalmente na superfície, tanto os termos, coisas novas, em poucos meses, mas que já tanto me ajudaram. Na aula passada eu não consegui compartilhar, mas é algo que eu tenho já, aos pouquinhos, tentado trazer até para a catequese das crianças, porque muitas vezes a gente se engana, acha que a criança não entende nada, acha que a criança vai entender
a coisa, como posso dizer, explícita, mas isso tem também melhorado muito a minha forma de levar um conhecimento um pouco mais profundo, dentro do que elas conseguem entender e do que eu também tenho conseguido entender aqui, mas isso também tem mudado. Eu não pretendo mais ensinar somente, olha, isso e pronto, um copia e cola, como tantas catequeses fazem, mas que elas possam também questionar, possam ser levadas a refletir sobre a fé, refletir o porquê de cada coisa. Então, isso já tem mudado muito também, de não subestimar as crianças, de não subestimar a capacidade delas. E é isso. Muita gratidão, professor, por cada aula, por cada momento que o senhor trouxe para a gente, da sua experiência também. E eu apenas já está acabando, né? A vontade é que demorasse bem mais, que fosse mais longo, mas estarei com a graça de Deus na próxima turma e já bem ansiosa. E só mais um parênteses, é que eu iniciei nessa busca mesmo da verdade, de compreender mais sobre Deus, sobre a igreja. Faz 3 anos do meu retorno à igreja e tantas coisas de ideologias falsas que me conduziram por tanto tempo e que, de fato, a verdade é uma pessoa e ela se impõe, é Cristo. Então, não existe minha verdade ninguém, a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente se abre a essa verdade, a nossa vida, de fato, ela é transformada. Quando a gente percebe essa transformação interior. Então, de minha parte, espero, com a graça de Deus, participar das próximas aulas também, dos próximos cursos. Tudo que o senhor colocar aí, eu estou dentro, viu? Que ótimo. Diz, Josiane. Faço minhas palavras de Jéssica. O que colocar aí, estou dentro, viu? Já estou sentindo saudade já de terminar. Para mim foi bem rico, professor, assim, muito aprendizado mesmo. Eu acho que, como eu falei anteriormente, eu estou apenas começando, né? Eu acho que eu não li nem 0,5% aí do texto dos livros que vocês leram, mas estou começando devagarinho. Eu sempre tive uma conexão assim, mais forte com a escritura, eu acho que já é um bom começo. E a gente começa a ter sede mais de aprendizado, né? A gente quer saber mais. Então, eu quero só seguir, assim, sem me cobrar muito e absorvendo, de uma forma que seja prazerosa, né? Para não ficar uma cobrança. Eu não sou uma professora de filosofia. Então, eu quero absorver, assim, de uma forma leve. E esse semestre foi bem legal mesmo, assim, eu gostei muito. A sua forma de transmitir é incrível, eu gostei demais, assim. E como a Jéssica falou também, assim, eu estou bem na superfície. Então, mas muito aprendizado e estou levando isso para o meu dia a dia, para as pessoas que estão à minha volta, então é só gratidão mesmo. Obrigada mesmo. Que ótimo, Josiane. Muito bem, muito bem. E a Aquila? Professor, eu também quero agradecer, foi uma experiência incrível. Eu estava com um pouco de receio no começo por ser online, né? Eu não sabia se eu ia dar conta, até por causa do meu ritmo aqui em casa. Uma coisa é você trancar dentro de uma sala de aula, você fica ali absorvendo tudo, mas em casa, por causa da rotina, a gente se dispersa. Olha o menino ali atrás. Aí eu achava que não ia funcionar, mas com a graça de Deus foi uma bênção, apesar da correria. Eu sempre, desde que eu retornei também, eu voltei no mesmo tempo que Jéssica. Foi um evento que aconteceu na vida da nossa família e a gente acabou, com a graça de Deus, voltando para os pés de Jesus. E desde então eu tenho buscado compreender as razões da minha fé, como diz São Pedro, né? Buscar das razões da sua fé. E eu sempre, desde que eu comecei a estudar, eu percebi essa deficiência em filosofia. É preciso conhecer para poder amar, né? Fé e razão não tem como se separar. Uma eleva a outra, são as duas asas, né? A fé e a razão.
e eu achava que não ia dar conta, mas a sua didática, as suas indicações de livros, os materiais que o senhor envia, a sua também disponibilidade, solicitude de gravar as aulas, deixar disponível quando a gente pede. Pronto, desde ontem a gente está maratonando suas aulas por causa da prova e também porque eu acabei perdendo muitas. Então, a gente acaba não tendo muito isso com outros professores. Acabei até saindo de um outro curso aqui do Instituto porque eu não conseguia acompanhar a didática do professor e o senhor foi fantástico. Então, só tenho realmente que lhe agradecer, confirmar que com certeza no próximo semestre estarei fazendo filosofia moderna, preciso muito, e compartilhar também uma graça de Deus. Desde que o senhor indicou o livro A Vida Intelectual, estava no meu carrinho da Amazon e eu dizia, depois eu compro. Depois eu compro. Aí, nessa Black Friday da minha biblioteca católica, eu comprei um livro de São Tomás de Aquino, que estava na metade do preço, e veio de brinde. Ah, que maravilha. Agora eu não tenho mais desculpa para não ler A Vida Intelectual. Chegou, quando eu abri o box, eu disse, meu Deus! Perfeito, Enfim, perfeito. foi uma graça de Deus. Muito obrigada por todas as indicações. E próximo semestre a gente se vê de novo, com a graça de Deus. Amém. Josiane ia falar alguma coisa ainda? Só acrescentando isso aí que a Atila falou, acho que a gravação das aulas realmente foi fundamental para a gente rever e foi 10, foi top. Sem essas gravações não teria sido a produtividade, assim, pelo menos em relação a mim, não teria sido tão boa. Obrigada mesmo. Ah, que ótimo. Marli Chaves, e você? Diga alguma coisa, vá. Não, tudo que as meninas disseram aí, e André também, é a mais pura verdade. A maneira de você conversar com a gente, tirar nossas dúvidas, aceitar as nossas dificuldades, e foi muito importante. As aulas gravadas também foram importantes, porque às vezes a gente não entende, está na hora, a gente não entende alguma coisa, chama atenção e a gente volta à aula. Então, isso foi fundamental. E, especialmente para mim, foi melhor ainda, porque eu sei que as meninas também estavam com a dificuldade, mas para mim eu que não entendia absolutamente nada de filosofia, assim, foi como abrir uma porta e um novo horizonte surgir, né? Então, como professor, eu sei que tem tudo a ver com a sua didática também. Então, a maneira que você trabalhou com a gente foi muito bom. Por isso que a gente fica muito agradecida e a gente vai. Eu também gostei da turma também de filosofia. Então, gostei demais desse período. A turma é muito boa, descontraída, mais interessada, busca mesmo para valer. E isso é importante, porque um motiva o outro, né? Então, aprendi bastante, espero aprender bem mais, apesar do doido vir agora, né? Esses que a gente estudou eram doidos, esses que vêm é doido ao quadrado, mas eu sei que eu vou conseguir, porque eu não sou de desistir tão fácil, né? Porque nas primeiras horas, quando eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir entender nada, mas foi muito bom. Também quero agradecer a Aldo, que me ajudou muito quando eu não entendia alguma coisa. Ele mandava para mim, né, Aldo? Umas coisinhas, umas coisas que me ajudou nas disciplinas. Então, a gente tem que dizer a verdade, né? Sou grata por isso. E ao professor por todo esse tempo, que foi muito bom e a aprendizagem foi muito válida. Porque em matemática a gente aprende muita coisa assim que tem tudo a ver com o dia a dia, mas a filosofia, assim, como a gente agora ela pura mesmo, é muito difícil. Mas o que eu aprendi valeu muito a pena. Muito obrigado. Tiro meu chapéu para você e faço igual as meninas. Onde você estiver, eu vou estar também. Até terminar, a gente vai junto. Amém, amém. Que bom, que ótimo.
João, quer falar alguma coisa, João? João Diego, talvez ele esteja no trabalho, não sei se vai conseguir falar alguma coisa. Se não, o Aldo fecha aí com chave de ouro. Acho que o João não vai conseguir falar não, talvez esteja no trabalho, que às vezes ele... É isso mesmo, Sayonara, não mesmo. Bom, então, Aldo, tem alguma coisa aí para dizer, Aldo? Tem, professor. Eu gostei dessa frase aí que o senhor falou de Sêneca. Nem um dia sem a linha. Quer dizer, nem um dia sem ler, não é? É, isso mesmo. Nem um dia sem E uma aí, linha de leitura, de escrita. eu já ouvi, não sei quem foi que disse assim, o difícil é aprender a ler. O resto está nos livros. É E verdade. aí, tem aqui também, eu estava lendo aqui dele, é preciso ler e escrever a carta 30 e LXXX e V. Não sei, é 50, não sei não. 50 o quê? Eu não lembro de romano, não. LXXX e V é o quê? LX. 50, 30, não. LX. L3X e V. Ah, Né? 84. 4. A carta 84 diz assim: é preciso ler e escrever alternadamente. Aí no meio da frase, a leitura alimenta o espírito e quando este está cansado do estudo, aquela lhe renova as forças, não sem pô-lo ao trabalho. Diga-se de passagem, não se deve limitar-se a praticar ou a escrita ou a leitura. Uma dessas atividades cansa as nossas forças e as leva ao esgotamento. Fala da escrita, a outra as relaxa e descansa. É muita coisa que ele fala da abelha que faz o néctar. Então, o que essas aulas me proporcionou foi voltar à leitura. Porque a leitura tem tudo. Aí agora nas férias vamos ter mais tempo para ler. Aí era bom que se o senhor depois deixasse uns títulos para a gente já ir lendo, para quando começar lá no semestre a gente já tem uma basezinha. Sim, eu sim, poderia sim. sugerir uns títulos para a gente ler, né? E eu gostei muito. Mas eu comecei no curso porque uma vez eu li aquela Suma Teológica e não entendi nada. Aí, por isso que eu estudei. E gostei muito. Então, eu ainda não sei de nada, né? Só sei o que nada sei. Mas vamos lá. Vamos Isso. trabalhando e lendo. E um dia a gente chega lá. E eu vou fazer feito Simeão. Eu só vou morrer quando eu ler muitos livros. Ele disse que só queria morrer quando visse o menino Jesus. Agora eu posso ir. Então eu digo, só quero morrer quando ler esses livros que eu tenho aqui. Pronto. 100 anos, até 120 anos, né? Dá para ler. Dá para ler, dá para ler. E eu, meus colegas, um bom Natal. E a gente se encontra lá no dia 11. E a gente se vê pessoalmente. Perfeito. É isso aí. Bom, então, gente, olha, vocês vão entrar agora em período de férias, período natalino, né, e tudo. Mas até lá a gente deve ter, eu acho que uns 2 meses aí de pausa, mais ou menos isso, né? Então, aquelas indicações que, né, foram dadas aqui, vocês peguem para ler. Um que realmente assim, gostaria muito que vocês lessem, né? Se todo mundo puder adquirir para ler, quem não. Ou agora mesmo que você vai ganhar presente, amigo secreto, esse negócio todo, se puder dar sugestão, ó, você dê assim, A Vida Intelectual. Né? Quem não tem ainda esse livro, alguém for lhe presentear, eu queria lhe presentear, não sei com o que é. Você diz, eu já sei. Compre lá, A Vida Intelectual é um presentão. Isso aqui realmente vai, né, fazer uma diferença muito grande na sua vida. Para vocês lerem nesse período agora, né, final de ano, janeiro, né, já vai ter passado um pouco mais essa agitação de festa, esse negócio todo, vocês leiam. Leiam também aquele... O autor dele. Esse aqui é o padre Antônio Sertiange. Depois eu vou colocar a foto dele lá no grupo, novamente, né? A Vida Intelectual. Tem ele de várias editoras, né? A Quirion é uma delas, mas tem ele pela Minha Biblioteca Católica, né? Como a Aquila mostrou, tem outras capas. Mas não importa. O que importa é A Vida Intelectual do padre Sertiange, que é um intelectual católico, né, do século passado. Muito bom. Aí aquele documento Fides et Ratio, quem não leu, depois que terminar ele, pode ler, né, o Fé e Razão, quem não conseguiu ler durante o período, né, Fé e Razão, tem uma verdadeira maravilha isso aí. Né? E aí depois vou dando algumas indicações também lá no grupo, Aldo, já com um preâmbulo, né, para a gente entender um pouco aí já da modernidade. Mas aquelas leituras que foram mencionadas, que vocês não conseguiram ler, assim, que vocês acharam interessante os títulos, peguem para ler. Neste período de férias, tem aquele o Sagrado e o Profano. Eu nem sei onde é que é aqui. Também, se puderem ler. São livros assim curtos que dá para você ler tranquilo, né?
O Sagrado e o Profano, que fala muita coisa dessa ruptura entre o sagrado e o profano na modernidade, do Mircea Eliade. Um livro muito bom, fininho, uma linguagem gostosa, muito clara de ler, muito didática, né? Mircea Eliade, o Sagrado e o Profano. E todos eles são livrinhos, gente, que você, tipo, com 20, 30 reais você compra esse livrinho tranquilo, né? E aí você pode também dar de sugestão para presente, né? Quem quiser lhe presentear. Porque assim, quando o pessoal querer lhe presentear, você não peça roupa, não peça perfume, nada disso. Você peça livro, né? Isso aí sim, né? Isso aí realmente é aquilo que a gente ele fica na gente para sempre. E não esqueçam disso aqui, ó. Nula dia sem a linha, viu? Nenhum dia sem uma linha. Não, diz aquilo. Não, é só uma frase que eu compartilhei ontem do meu amigo do céu, santo de devoção, São José Maria Escrivá. Eu queria compartilhar com vocês, porque essa turma merece também levar a palavra de São José Maria, não é só eu, não. E a de ontem foi a que está lá em caminho, é a 340. Estuda com empenho. Se tens de ser sal e luz, necessitas de ciência, de idoneidade, ou julgas que por seres preguiçoso e comodista, has de receber ciência infusiva. Pois é. Então, fica a dica, viu? Ninguém vai receber ciência infusiva, não. Tem que correr atrás, perfeito, é exatamente isso. É o que o Padre Sertins fala, que é um trabalho intelectual, viu? É um trabalho mesmo assim, né? É labuta, é labuta. Muito bem. Ô, professor, Diz, e para quem disser que não tem tempo, eu digo o seguinte: quantas horas tem o dia? 24. Aí 8 horas para dormir, 8 para trabalhar. E sobra 8 horas ainda. Então, 1 hora para caminhada. Sobra 8, sobra 8 e a casa. Olha, 1 hora para casa, 1 hora para comer, outra para os filhos. Dá tempo, dá tempo. 40 minutinhos agora, ali, né? 2 horas no celular, fica só 1 hora para leitura. É Porque o verdade. celular está tomando tempo. Então, ao invés de 2 horas no celular, 1 hora só e 1 hora de leitura. Aí dá. Olha, ao invés de você estar na companhia do pessoal das redes sociais, é melhor estar na companhia dos sábios. Você está ali em contato com os sábios, e aí sim, aí realmente. É verdade. Isso eu concordo. Temos 24 horas, sobra 8. Aí a gente usa elas como bem Porque lá nas redes é só besterol, né? Só besterol, fofoca. É só coisa E lascando a vista com a luz azul. Melhor estar na companhia dos sábios, é a melhor coisa. Exato. Se esconde. Muito bem, gente. Então eu vou finalizar aqui. Aí eu vou finalizar aqui a gravação. Aí vocês fiquem só mais um pouquinho que eu vou dar as indicações da prova para vocês poderem fazer, tá certo? Então é isso. Nós terminamos aqui, né, nosso curso de filosofia medieval. E que o Senhor permaneça conosco. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.